Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, ao vivo pelo Facebook, para falarmos acerca das parábolas do reino. Essa já é a nossa sétima transmissão que nós estamos fazendo aí, nesse projeto abençoado que Deus nos deu. Nossa intenção é alcançarmos um número grande de pessoas que possam ouvir a palavra do reino, porque a Bíblia diz que este evangelho, o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então eu gostaria de usar desse veículo de comunicação como uma forma de evangelização de vidas e transmitir a palavra do reino para um número grande de pessoas. Agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 25, Mateus capítulo de número 25 e o verso de número 1, para nós podermos iniciar nossa aula de hoje. Mateus capítulo 25 e verso de número 1. O título é o seguinte: Parábola das 10 virgens. Então nós vamos ler essa passagem, que diz assim, ó: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram-lhe ao encontro do esposo. Amém? Vou dar esse tempinho aí para você compartilhar esse vídeo, para você convidar alguém. Liga para alguém aí. André, Deus abençoe sua vida. Liga para alguém aí e convido para estar conosco nesses próximos 30 minutos, que eu tenho certeza que vai ser de uma edificação grande. Compartilhe aí na sua linha do tempo, vai ser a bênção de Deus. Olha só, vamos lá então. Convocou aí geral aí antes do jogo do Brasil, aí você tem uma videoaula aí que vai edificar a sua vida. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Olha só, o reino é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Percebe algo no versículo 1? Ele trata a princípio todos iguais, semelhante a 10 virgens que tomando consigo as suas lâmpadas. Então aqui todo mundo parte, todas elas partem da mesma posição, do mesmo lugar. Virgens que têm consigo suas lâmpadas. Então esse aqui é o momento em que entregamos a vida para Jesus. Por quê? Porque quando entregamos a vida para Jesus, lembra das primeiras aulas? Deus acende em nós uma lâmpada. Vamos ver isso? Vamos ver isso lá em Provérbios? Provérbios
capítulo de número 20 e o verso de número 27. Vou te mostrar. Provérbios 20 e 27. Olha só. Vou ler com você aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver aí. Diz assim, ó. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Amém? Então você lembra que o espírito do homem estava apagado, não tinha luz. Vou fazer de novo a mesma coisa. O espírito estava assim, ó, sem luz. Mas aí quando ele entregou a vida para Jesus, Deus acendeu a luz dele. E então agora ele passa a ter a luz de Deus dentro dele. Então olha só, vamos entender. Então o reino dos céus é semelhante a 10 pessoas que entregaram a vida para Jesus e que têm o seu espírito aceso, ou seja, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então olha só, outra semelhança das 10. As 10 virgens estavam indo ao encontro do esposo. Então está falando de uma caminhada com Deus. Está falando de uma vida com Deus. No verso 1 está falando desde o momento que entregou a vida para Jesus até a continuidade da vida. Amém? Mas olha o verso 2. Verso 2. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Tremendo isso, porque as 10 foram chamadas por Deus. Aleluia! As 10 partiram do mesmo lugar. Mas à medida que eles foram caminhando, progredindo na vida com Deus, notou-se uma diferença entre elas. Notou-se algo diferente. Notou-se que umas tinham azeite em suas lâmpadas e as outras não tinham. Agora, o que é azeite? O azeite é o que mantém o fogo aceso na lamparina. Então quem tinha azeite tinha fogo de Deus aceso na vida. Quem não tinha azeite, ao meu xará aí, o Emerson, Deus abençoe sua vida. Quem não tinha azeite, não tinha o fogo de Deus na vida. E a caminhada com Deus vai exigir de nós o azeite, vai exigir de nós o fogo, porque senão nós caímos em um marasmo, em uma situação complicada de vida. Então 5 eram prudentes. Por quê? Porque tinham azeite em suas lamparinas. As outras 5 eram loucas. Por quê? Porque não tinha azeite. Se não tinha azeite, não tinha fogo. E o fogo é que forja o caráter. Meu Deus. Aí, ó. O fogo é o que forja o caráter. Ou seja, as 5 que tinham azeite, elas tiveram o seu caráter forjado por Deus. E as 5 que não tinha, se não tem azeite, não tem fogo. Se não tem fogo, não tem purificação. Não tem o que queima, o que consome. Então o caráter dessas pessoas, dessas 5, não foram forjados. Tremendo, tremendo, tremendo. Irmão Gerson, irmã Elaine, Deus abençoe. Priscila, um beijo para minha esposa, que eu amo. Aleluia. Estou dando esse tempinho para você absorver essa daí.
Essa aí que foi revelação do céu para nós hoje. Porque cinco tinha caráter, fazia a obra de Deus com caráter. E 5 não tinha caráter. Agora, aqui está de novo, ó. Deus diferenciou 5 para um lado, 5 para o outro. E nós já aprendemos que os 5 são os ministérios da igreja, que está lá em Efésios, capítulo número 5, verso 11, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre e o pastor. Então essas 5 aqui cumpriam o ministério com caráter. E as outras 5 não. As outras 5 é a que pregavam. Mas lá na casa dela falava palavrão. Essas 5 que não tinha azeite é a que estava um dia no altar falando da bênção de Deus. E outro dia estava amaldiçoando as pessoas. Essas 5 aqui, irmão, é aquelas uma que num post do Face, ela fala de Deus. Deus é o Senhor da minha vida, tal, tal, tal. No post de baixo, ela fala que vai bater na outra pessoa, que é olho por olho e dente por dente. Então essas são as que não carregam consigo o seu azeite. Olha só para você ver que interessante. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Por que se apagaram? Porque não tinha azeite. Lembra que o azeite é a vida no Espírito? A lâmpada do Senhor é a vida no Espírito. Agora eu quero que você abra para mim, comigo, lá em Jó, capítulo de número 18, verso 5, que eu vou te provar uma coisa aqui. Por que a lâmpada deles apagaram? Laudeli Stefaniak, aleluia! Compartilha aí, gente. Compartilha aí. Abre lá em Jó. Jó capítulo 18. Antes de Salmos. Capítulo 18, verso de número 5. Olha a revelação. Olha lá. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Por que elas não tinham azeite em suas lamparinas? Por que elas não tinham azeite nas suas vasilhas? Porque elas estavam na igreja, mas eram ímpias. Meu Deus do céu, eu vou parar por aqui. Elas estavam junto com as ovelhas, mas eram bodes. Elas estavam no meio das ovelhas, mas não era daquele aprisco. Elas estavam na congregação do justo, mas eram ímpias. Então, como elas tinham impiedade dentro delas, Deus permitiu que a lâmpada se apagasse. Porque Deus não vai ter um pacto com pessoa ímpia. Então tem mais um versículo, tem mais um, que vai declarar isso. Provérbios 20, 20. Provérbios 20, 20. Olha uma coisa que aconteceu para que as lâmpadas delas se apagassem. 20, 20.
O que amaldiçoa o seu pai ou sua mãe, apagar-se-á as suas lâmpadas em negras trevas. O que amaldiçoa o seu pai e sua mãe, apagar-se-á as suas lâmpadas em negras trevas. O que aconteceu com essas 5 loucas? Elas não honraram as suas raízes, não honraram de onde elas vieram. Esses pais e mães aqui podem ser biológicos, porque a Bíblia diz que para você honrar seu pai e sua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Mas esses pais e mães aqui também podem ser espirituais, porque tem muita gente mordendo a mão de quem já abençoou. Tem muita gente que está desonrando a liderança dele, está fazendo de tudo para desonrar a liderança dele, e vai cair nesse versículo, que amaldiçoa seu pai e sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Então olha para você ver. Uma preservou a vida no espírito até o final. A outra começou no espírito, mas a lâmpada se apagou. Agora você vai entender um versículo da Bíblia em Romanos. Romanos capítulo de número 8, que é um dos versículos chave para quem entende do reino de Deus. É Romanos capítulo 8, verso de número 1. Vou ler com você. Diz assim, ó: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Terminar aqui, ó. Que não andam segundo o conselho da carne, mas são guiados pelo Espírito. Ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, virgem. Segundo, que não andam segundo o conselho da carne, mas são guiados pelo Espírito. Ou seja, anda em Espírito até a vinda do Senhor, ou até acontecer alguma coisa com ele, como nós vamos ver aqui, ó. Então você entendeu? Uma tem vida no Espírito e a outra tem a lâmpada do Espírito apagada. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E se adormeceram é uma linguagem simbólica. Na verdade, aqui, o que aconteceu com todas elas? Todas morreram. Todas experimentaram a morte. Como assim? Um dia, Lázaro estava morto. Mas olha a linguagem. Olha o termo da linguagem de Jesus. Lázaro dorme. Então esse dormir dessas virgens aqui, das 10, é a morte. Cris Freitas, Deus abençoe sua vida. Todas elas experimentaram a morte. Tardou o esposo, quer dizer, chegou o dia da morte deles. Adormeceram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhes ao encontro. O que aconteceu aqui? Elas estavam na sepultura, mas da sepultura elas ouviram um clamor. O que é esse clamor? A trombeta que soou. Então o mar teve que entregar os seus mortos. Então elas estavam lá no lugar dos mortos, mas quando ouviu o soar da trombeta, elas voltaram a reviver, ou seja, ressuscitaram. Isso está escrito. E todas aquelas virgens levantaram, ressuscitaram, prepararam as suas lâmpadas. Olha lá, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e verso 16. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso, Flávio Luiz Ferreira. Esse é um moço que eu amo muito ele. Deus abençoe sua vida, Flávio. 1 Tessalonicenses.
capítulo de número 4, aleluia, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Olha o clamor aí, olha o clamor das virgens. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra que elas eram virgens porque estavam em Cristo? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então não se preocupe se você perdeu alguém que já se foi. Não se preocupe se você perdeu alguém que entregou a vida para Cristo e você não vê mais. No tocar da trombeta, no clamor do noivo, ela vai ressuscitar primeiro. E depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares. Oh, aleluia, deixa eu te mostrar um segredo aqui. Eu tô lá em Mateus 25. Mateus 25, verso de número 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam, mas as prudentes respondendo, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós, e ide antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Perceba uma coisa aqui tremenda de Deus. Perceba uma coisa tremenda. Primeiro os mortos vão ressuscitar, irmão, para depois haver o arrebatamento da igreja. Então olha lá o que diz lá. Os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então primeiro os que morreram com o Senhor vão ressuscitar. E depois os que ficar vivos serão arrebatados. Mas olha aí. Verdade, Guilherme. Essa internet está feia. Mas Deus vai dar graça aí, nós vamos colocar uma internet mais potente aí. Mas não perca a revelação. Não perca isso. Não perca essa revelação aqui, não. E tardando elas indo comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Depois que elas ressuscitaram, todos que estavam em Cristo ressuscitaram, as prudentes que estavam preparadas, glória a Deus, eu sinto Deus aqui para falar isso para você. As que estavam preparadas entraram com ele nas bodas, ou seja, foram arrebatadas ao terceiro céu, até as bodas do Cordeiro, até a grande ceia do Senhor, aonde o próprio Jesus vai nos servir lá e vai se estender uma mesa do Oriente até o Ocidente, lá em cima no céu. Perceba uma coisa aqui, cristão, pelo amor de Deus. Se você morrer sem estar preparado, você não vai poder subir para as bodas e vai experimentar na terra a grande tribulação, porque depois do rapto dos vencedores, vai estar grande tribulação na terra. Aí depois eles foram se preparar, as loucas. Missionário, tá forte aqui, tá forte o manto aqui nessa passagem. Olha só, depois elas foram se preparar. Falaram para as prudentes assim: dá um pouco de azeite para mim. Ou seja, dá um pouco do seu andar em espírito para mim. E elas falaram: não posso. Porque para que não seja o caso de faltar a mim também. E aí fica nós duas, não posso compartilhar com você, porque as obras são individuais.
A mãe não ajuda o filho não ajuda o pai não ajuda o tio. Você tem que trabalhar para manter a sua lâmpada acesa. Meu pai, mas ainda é tempo, irmão. Ainda é tempo de encher as vasilhas. Ainda é tempo, Emerson Leandro, de encher as vasilhas. Provavelmente, se tiver com a vasilha vazia, vai ficar. Se o azeite acabar, vai ficar. Mas ainda é tempo de encher as vasilhas. Ainda é tempo de encher de azeite. Maicon, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela honra de estar com a gente aí. Mas olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram para as bodas. Fechou-se a porta. Essas bodas aqui é o reino. Mas aí elas não estavam preparadas, fechou a porta. Fechou a porta, não tinham mais como entrar no reino. Irmão, a porta da graça está aberta sobre a sua vida. Não seja o caso de você deixar de preparar a sua lâmpada, deixar de buscar o azeite, para que então, quando a trombeta tocar, ele encontre a sua lâmpada acesa, porque vai chegar uma hora triste, que as pessoas vão chegar e vão falar, me leva, eu fui comprar, mas aí a porta já vai estar fechada. Olha só, irmão, verso 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Ai. Mas olha, era uma virgem que saiu ao encontro do esposo. Chegou no final, o esposo falou para ela, não te conheço. Então, olha o que diz Mateus capítulo de número 7, eu vou encerrar, mas eu tenho que fazer uma comparativa, uma analogia de Mateus 7 com essa parábola das 10 virgens. Mateus 7 e verso de número 15, eu vou colocar a parábola das 10 virgens aqui dentro desse texto e desse contexto. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lembra que as 10 eram virgens, vestidas de ovelha, as 10. Mas no interior não tinha lâmpada acesa, ou seja, era lobo. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Olha agora a comparação. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Por quê? Porque as virgens chegaram e a porta estava fechada. Como que vai entrar com a porta fechada? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, ou seja, que anda em espírito, luz acesa. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, a porta fechada, ele batendo lá. Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome. Senhor, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E vai ouvir uma voz lá de dentro, com a porta fechada. Olha a voz.
Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Trabalhar para Deus sem Deus. Isso é iniquidade. Fazer a obra de Deus, mas não fazer o que Deus quer. Isso é iniquidade. Isso é trabalhar para Deus uma obra que Deus não pode aceitar. Porque, irmão, não é só o pecado que desagrada a Deus, não. Existem várias outras coisas que a gente faz que desagrada a Deus. Por exemplo, cantar na igreja, não tem pecado nenhum em cantar na igreja. Mas às vezes Deus quer que você pregue e você está continuando cantando. Não tem nada de pecado em trocar de igreja. Não tem pecado nenhum em trocar de igreja. Mas talvez aquela igreja não é a igreja que Deus quer que você fique. Qual o pecado que há em trocar de cidade? Ah, vou me mudar para Curitiba. Ah, vou me mudar para Londrina. Mas será que é o propósito de Deus? Ah, lá em Londrina é a mesma coisa, eu faço a obra lá. Ah, isso, Frávio, exatamente isso. Iniquidade. Trabalhar para Deus sem Deus. Ah, no outro bairro tem uma casa melhor, eu faço a obra de Deus no outro bairro. Mas será que Deus te quer naquele outro bairro? Será que Deus te quer naquela outra cidade? Você buscou a Deus? Ah, mas tem uma oportunidade boa de emprego, tem uma oportunidade boa de crescimento. Ei, só vive atrás de oportunidade quem vive sem propósito. Porque quem tem propósito de Deus, ele não corre atrás da bênção. As bênçãos virão e o alcançarão. Por quê? Porque ele está no propósito de Deus. Então as 5 virgens que eram loucas foram procurar o azeite também, mas fora de tempo, fora do lugar, fora de hora. Viva intensamente o propósito de Deus para a sua vida. Eu vou morrer falando isso. Eu vou morrer pregando essa mensagem. Nós não queremos uma vida de oportunidades. Eu quero uma vida de propósito. Aquelas 5 loucas ficaram de fora do reino. Mas as 5 prudentes entraram no gozo do seu Senhor. Entraram nas bodas do seu Senhor. E o texto termina dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então fica esta palavra para você. Vigie, ore, busque a Deus, honre a sua liderança, porque logo logo o Senhor voltará e Ele levará consigo as virgens, as 5, apóstolo, pastor, evangelista, doutor e mestre. Você com certeza está inserido em uma dessas aqui. O apóstolo é o que busca abrir igrejas. O evangelista é o que trabalha para encher a casa, então tem o louvor está inserido aqui. O pastor é o que cuida de almas. O profeta é o que corrige pessoas. E faltou o mestre, é o que traz o ensinamento da palavra. Então você tem que estar inserido em uma dessas coisas dentro da igreja. Porque se você não tiver nada disso, ainda que você não seja ungido para isso, você tem que estar inserido num desses ministérios. Porque senão você corre um sério risco de ser uma virgem louca. Então, vigie. Que Deus te abençoe. Eu espero que vocês compartilhem aí. Mike, compartilha isso. Você que tem mais de 1000 seguidores aí no Facebook, compartilha esse vídeo aí. Compartilha aí, Frávio. Emerson Leandro. Compartilha lá na sua linha do tempo. Vamos alcançar vidas. Santa Mariana é do Senhor Jesus. O Paraná é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Deus te abençoe.
Até a próxima quarta-feira, às 9 da noite. Fique com Deus.